No programa Vereda Literária de hoje, conversaremos com o escritor e professor Jeter Neves. Jeter Neves nasceu em Miradouro, Minas Gerais. Formou-se em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Publicou os seguintes livros: Fratura Exposta, Contos, Prêmio Cidade de Belo Horizonte de 1983. A Língua da Serpente, Romance, editora Lê, 1995. Tudo bem com você, Jeter? Tudo bem. Então tá ótimo. Vamos começar falando um pouquinho de Fratura Exposta? Como é que começou esse livro? Como é que foi a... Fratura Exposta é uma coletânea que me deu muita alegria em termos de premiação. Com esse livro eu obtive o prêmio do Concurso de Contos Nacional do Paraná e o prêmio Cidade de Belo Horizonte. Curiosamente, quando eu obtive o prêmio no Concurso Nacional do Paraná, eu não tinha mais do que 3 contos escritos. E na época da entrega do prêmio, em Curitiba, um editor de uma grande editora me pediu os meus originais, né, correspondente às 3 narrativas que estavam nesse livro, porque me lembro que para concorrer ao Prêmio Nacional do Paraná você tinha que enviar 3 narrativas. Era o regulamento. E eu, não sei se envergonhado, se até um pouco orgulhoso, eu disse que não tinha mais do que as 3 narrativas que haviam sido premiadas no concurso. E houve uma surpresa muito grande, houve comentários na mesa nessa hora. Posteriormente, né, porque o Prêmio do Paraná foi em 78, então eu percebi que eu teria que trabalhar e produzir, completar a proposta de trabalho que eu tinha. Né? Eu tinha uma proposta de trabalho sobre esse livro. E trabalhei durante mais 5 anos, escrevendo mais 5 narrativas, com as quais, mais as outras 3, eu participei do Prêmio Cidade de Belo Horizonte, onde eu fui premiado. Ok, como é que é esse tempo seu de gestação de um texto? A gente vê que é demorado. Como é que é esse seu processo de criação? Realmente ele é muito demorado. Se eu pudesse assim estabelecer como tendências dentro da literatura, aqueles autores que privilegiam a história, né, o enredo, e outros que privilegiam a construção da linguagem, a forma, creio que eu estaria mais nesse grupo dos autores que constrói o texto. E a construção de Fratura Exposta me tomou em torno de 7 anos. É um tempo muito grande para 8 narrativas. Eu tenho mesmo a impressão que se o livro não tivesse sido editado, provavelmente eu estaria reescrevendo obsessivamente esse livro, porque eu nunca dou por acabado um texto. Né? Isso tem sido, o meu trabalho tem sido assim. E leitor, você imagina o leitor, um determinado leitor? Como é que é isso na hora que você está produzindo o seu texto? Olha, eu acredito que sim. Não seria verdadeiro afirmar, né, que eu não penso no leitor. Na realidade, eu penso no leitor que seja capaz de entender um texto em que a linguagem é muito elaborada. Com isso, eu tenho a impressão que eu estou eliminando uma parcela substancial do leitor médio, né, brasileiro, que preferencialmente corre atrás de uma história, um bom enredo, aventuras internacionais, heróis, né, água com açúcar. O meu texto ele exige desse leitor uma cumplicidade, uma participação muito grande, um prazer em viajar no diálogo com outros textos, no diálogo com o cinema, no diálogo com a revista em quadrinho. Isso que, eventualmente, nós, professores, também chamamos de intertextualidade. Né?
E que está muito presente no seu trabalho. Está muito presente no meu trabalho, em todos eles, desde esse primeiro livro, passando pelo segundo e nos que eu estou trabalhando atualmente. Literatura conversando com a literatura. Literatura conversando com a literatura. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de Língua da Serpente, mas você tocou numa questão que eu acho que é da maior importância. Você é professor também, tem uma vivência muito grande com o ensino da literatura. Como é que você vê, você é autor e lidando ao mesmo tempo com essa dimensão de ensinar a literatura, quer dizer, provocar o leitor para a literatura? Como é que você está vendo essa situação hoje, particularmente no Brasil desse final de século? Bem, do ponto de vista estritamente da literatura, ou seja, do texto, né, dessa página impressa, eu não sou muito otimista. Enquanto professor, tenho trabalhado com adolescentes, né, que seria, em tese, o nosso futuro leitor. Aliás, o ensino da literatura no primeiro grau não tem outro objetivo a não ser a formação de leitores, a descoberta do prazer da leitura. Pelo material que eu tenho, pela experiência de outros professores com quem eu converso, eu não sinto muito entusiasmo, uma vez que parece que o nosso jovem ele tem uma atração muito acentuada pela linguagem audiovisual, né? Tanto pela música quanto pela televisão, pelo cinema, pelos jogos, né? E com isso o texto propriamente dito ele perde o espaço que já teve, por exemplo, no final do século passado, em que livros eram impressos, eram editados em jornais, na forma de folhetins, né? E obras importantes, e não meramente folhetinescas, né, se nós podemos chamar assim, também foram editadas através desse veículo. Mas a realidade, né, da sociedade moderna é a pluralidade de veículos, né, de meios, de modo que eu também não vejo isso de uma maneira ressentida, não. Essa é a realidade. Nós temos que descobrir meios, caminhos de superar isso, de instaurar, né, definitivamente a literatura, pelo menos o seu espaço, né? Ok. E tem a questão econômica também, não podemos subestimá-la, né, o preço do livro. Sem dúvida. E nesse caso estamos falando especificamente de Brasil, né? Em que não é de se esperar que um jovem, né, de família pobre vá tirar uns tantos reais aí destinado à alimentação, vestuário e saúde para adquirir um livro, né? Okay. Nesse sentido, eu acredito, e não é voltando ao velho paternalismo, né, ao protecionismo, eu acredito que os poderes públicos têm uma obrigação e um dever, não só com a educação pública gratuita de alta qualidade, quanto também de propiciar ao leitor brasileiro, ao jovem leitor brasileiro, um acesso aos valores culturais brasileiros, porque a briga com o material que vem de fora, pronto, bonito, né, com muitos recursos e barato, é muito bravo, né? Então, eu vejo dessa maneira. Tá ok. Jeter, gostaria que você comentasse agora um pouco o seu processo de construção, do seu planejamento do livro de contos, Fratura Exposta, Prêmio Cidade de Belo Horizonte de 83. O Fratura Exposta ele foi concebido numa perspectiva bem década de 70, nos anos ainda, né, em que o regime militar estava atuando a pleno vapor. Eu diria que chega a ser um livro esquemático, porque eu selecionei 8 temas, e esses temas todos têm uma abordagem quase explicitamente política, eu diria politizante, e baseado num pressuposto, né? No pressuposto de que a literatura pode mudar a realidade, a literatura pode intervir e fazer uma revolução na sociedade. Hoje, eu não pensaria a mesma coisa, mas na época, premido como todos os intelectuais pela ditadura, de uma maneira ou de outra, fosse no teatro, fosse na música, fosse no cinema, os intelectuais brasileiros
refletiam essa realidade. De modo que eu selecionei 8 histórias, por exemplo, a questão agrária, portanto não é um assunto tão novo falar de sem terra, né? A questão da morte da memória nacional, aquela história de que no Brasil nós estamos eternamente repetindo erros históricos, né? E essa é a nossa tragédia, desconhecer esse passado. Uma narrativa versa sobre isso. Enfim, agressão ambiental por multinacionais. Entretanto, eu tinha uma dificuldade pela frente, porque escrever sobre esse tema sem fazer uma estetização de tudo isso não passa de mero panfleto. E os sindicatos fazem isso melhor do que qualquer escritor. De modo que eu tive que acoplar a essa atividade aquilo que eu privilegio como escritor e que gosto de fazer, que é um intenso e um obsessivo trabalho de construção da linguagem, de tal maneira que esses temas não saltassem aos olhos do leitor como uma mera repetição de um discurso panfletário. E eu tenho a impressão que esse objetivo foi razoavelmente cumprido, uma vez que eu tive 2 premiações e eu considero isso uma forma de reconhecer o trabalho da gente. Ok, daqui a pouquinho a gente vai retomar essa questão do tema político dentro da sua obra, a partir do livro de Língua da Serpente, que exatamente representa uma evolução dentro desse mesmo tema. Mas agora nós vamos chamar um depoimento da professora Maria José Mota Viana para falar um pouquinho sobre essa obra. Vamos ver? Vamos. Ok. Em 1985, eu fazia um curso de História da Literatura na FALE, da UFMG, e observei dentro da sala de aula um aluno que falava de literatura muito mais do que com paixão. Ele falava com conhecimento de causa. Uns dias depois, fui conhecer esse aluno e descobri que era o Jeter Neves, recente ganhador do prêmio Cidade de Belo Horizonte com o livro Fratura Exposta, um livro de contos. Então eu fui ler esses contos da Fratura Exposta e percebi por que é que Jeter falava com muito maior conhecimento de causa sobre literatura. Ele não fazia literatura por diletantismo, nem por falta de opção de outra profissão. Ele fazia por paixão pela literatura e com objetivos muito bem definidos. Já naquela época ele sabia o que queria com a sua literatura. E a leitura desses contos foi de me causou extrema alegria, porque descobri nos autores atuais brasileiros um autor que tinha preocupação profunda com a questão da linguagem na literatura e com outros fatores que compõem uma obra literária, tais como composição de narrador, composição de personagens, trabalhos com ironia e com outras questões que envolvem a literatura em profundidade. E aí, Jeter, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Olha, eu acho pertinentes as observações de Maria José. Nós somos colegas de curso, posteriormente ela fez o mestrado e é autora de um livro que eu considero importante, que é uma dissertação do seu curso de mestrado, sobre memorialismo feminino. Maria José, ela tem essa percepção da construção literária. Ela entende o processo e ela entende as minhas propostas, de modo que é isso, né, que a gente está esperando dos bons professores, essa descodificar também as intenções do autor, né? Intermediar esse caminho até o leitor, né? Intermediar esse caminho para o leitor, facilitar. O professor deve ser um facilitador, né? Como é uma pessoa que trabalha na mídia, né? Facilitar essa relação entre o espectador, né, e a matéria que ele tem. E a fonte. Né? A fonte. Agora, então, pegando uma carona aí nesse depoimento dela, ela ressalta exatamente um aspecto da sua construção, que é da construção do seu texto, que é a ironia, uma marca muito presente. A ironia sempre lembra a gente de Machado de Assis, mas vamos comentar um pouquinho a presença da ironia na sua obra? A companhia é muito agradável, né? Estar em companhia de Machado de Assis realmente é muito agradável. Evidentemente que
já virou lugar comum mencionar a ironia na obra de Machado de Assis, em particular a fineza, vamos dizer assim, a delicadeza da maneira como ele aborda essa questão da ironia. No meu caso, eu trabalho a ironia assim, num espectro muito amplo, desde a tentativa de fazer uma ironia que se aproxime dessa de Machado de Assis, até as suas formas mais agressivas, né? Do sarcasmo, e às vezes até tangenciando o grotesco. Eu tenho tido uma certa preocupação com essa questão da ironia nos meus trabalhos, porque eu, me observando com mais cuidado, eu tenho percebido que eu tenho colocado muito essa ironia, e muitas vezes é muito parecido com o que eu sou no dia a dia, e isso não me agrada. Eu acho que nós temos que elaborar melhor esse processo, de tal maneira que ela não saia de uma maneira, às vezes, em forma tão bruta, né? E eu tenho, né, na Língua da Serpente, que nós poderemos comentar depois, esse trabalho ele chega assim aos limites do derramar, né, do entornar, né? Tá ok. Jeter, A Língua da Serpente, seu último romance, você já adiantou que faz uma variação em cima do tema. O tema básico ainda é o tema da repressão, o tema da repressão da ditadura militar no Brasil. Gostaria que você falasse agora um pouco do planejamento desse livro em particular. Dizem que o escritor só escreve um livro, né? Toda sua obra posterior é uma repetição dos seus temas e a redescoberta de suas obsessões. A Língua da Serpente não fugiu, de uma certa maneira, a essa afirmativa. Ao retomar essa questão do político, da prisão, da ditadura, de uma certa maneira eu estou retomando temas que estão presentes na Fratura Exposta. E em termos de forma também, né? O diálogo entre dois textos, como tem no primeiro conto de Fratura Exposta, Memória Desfigurada, A Língua da Serpente é uma reescritura dessa forma, né? Contrapor um texto a outro texto, como tinha um diário, né, na Memória Desfigurada, na Fratura Exposta, tinha um diário escrito em 1800 e pouco. Nesse aí tem um relatório escrito, na Língua da Serpente, tem um relatório escrito por um militar, oficial das Forças Armadas, em que o indivíduo é preso arbitrariamente e mantido em cárcere privado a título de reeducação. O texto seguinte se passa no momento atual, em que os personagens se movimentam em apenas um dia e meio. E esses dois textos, né, esses dois grandes textos, as duas partes do romance, estabelecem um diálogo entre si. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente está, nesse livro pelo menos, aprisionado a essa ideia de que a gente escreve, na realidade, um livro só. Mas eu considero que A Língua da Serpente é uma evolução num determinado sentido. Já não é a mesma coisa, e nem poderia ser, né? A Língua da Serpente já avança no sentido de buscar um texto em que o elemento político, em determinada parte do livro, não seja tão crucial, né? Onde os personagens têm uma certa desenvoltura para conversar e se posicionar. Pois é, e o cenário, inclusive, é Ouro Preto, sede da Inconfidência. Como é que você vê? Por que essa escolha do... A escolha de Ouro Preto, ela obedeceu realmente a mais de um critério. Como local onde eclodiu esse movimento de libertação, né, colonial, que é o movimento da Inconfidência, tem um diálogo, né, com o texto. Existe realmente um diálogo com o texto proposto, né, tem tudo a ver. Ouro Preto aí como metonímia, né, de um país que, na minha do perspectiva... lugar da libertação. Do lugar da libertação, e também com um país que ainda miseravelmente preserva, né, avidamente, características coloniais, né, colonizantes e tudo mais. Por outro lado, é uma paixão aberta à cidade. Ouro Preto, para mim, é a síntese das Minas Gerais. É
uma cidade que eu gosto particularmente, é uma cidade que me desperta desejos, né? Então tem esses, pelo menos, no mínimo, esses dois aspectos. Uhum. Ok, Jeter. Uma outra questão que gostaria de levantar com você, nós estamos chegando no final, é a questão da situação da literatura em Minas Gerais. Como é que você vê essa questão hoje? Você acompanhou a geração 60 praticamente. Como é que você vê essa questão hoje? Como é que nós estamos? Eu não vejo assim muito entusiasmadamente. Eu tenho percebido que há uma certa dispersão no meio artístico. Antes, pelo menos, havia entre esse grupo que você mencionou, esses produtores literários da década de 60, 70, uma certa reunião, um certo debate, e eu não estou percebendo isso hoje. Tá? Nós temos bons autores em Minas, autores novos produzindo bom trabalho, mas não sei se é um defeito meu apenas, mas eu não estou percebendo uma geração. Eu não estou conseguindo perceber um movimento ou algo, uma imagem clara e coerente e orgânica nesse meio literário, no nosso meio literário. A gente vê pontuando aqui e ali autores nitidamente com sua carreira pessoal, esses que já com a carreira definida, no mais eu vejo uma dificuldade enorme para novos autores. Mas você não vê que também vamos dizer, se você usou a imagem da dispersão, isso já não está um pouco também de acordo com o que nós chamamos do pós-moderno, quer dizer, essa tendência para o fragmentário, para a diferença, né? E não para a ideia de unidade, mas para a ideia de uma valorização da diferença, você não vê assim? Não, é uma reflexão boa. Hoje é impossível que a gente faça uma reflexão sobre a cultura de um modo geral se a gente não levar em consideração isso. Também pode ser, juntamente com as questões, né, que eu temo estar acontecendo, tem esse aspecto, e quanto a isso é inevitável, são as pulsões próprias do momento social. Né? Uhum. Ok, Jeter. Vamos fazer agora a pergunta final do programa. Nós a encomendamos à professora Maria José Mota Viana. Vamos ouvir? Vamos. Jeter, desde a antiguidade clássica, que os teóricos e as pessoas preocupadas com a literatura têm discutido a função da literatura para nós. Aristóteles, Platão, depois Shakespeare e outros, modernamente Ezra Pound, Otávio Paz, todos os maiores conhecedores de literatura tentam definir essa função. Para você, qual é a função da literatura para nós no mundo moderno? Conforme eu disse anteriormente, eu acreditava, quando escrevi Fratura Exposta, que a função da literatura era política, principalmente. Política no sentido mais estrito de marxismo, da concepção marxista de participação política, de praxis. Mas evoluí no sentido de acreditar que essa função era mais no plano de, digamos, retomar a dignidade de uma realidade degradada. Seria uma coisa mais ampla. Finalmente, eu decidi abandonar essa arrogância de revolucionário, de transformador do mundo. E eu acredito que hoje a função, para mim, é algo mais modesto. Está ligado ao prazer estético, ao codificar e descodificar as múltiplas realidades para passar isso para o leitor, enxergar aquilo que normalmente a pessoa comum não está enxergando. Eu penso que a literatura deva também trazer o prazer, né? Podemos esquecer do prazer, né? O desejo tem que estar presente na arte. Eu tenho a impressão que eu evoluí de uma postura arrogante, de uma postura onipotente, para uma compreensão mais humanizadora do papel da literatura, do texto literário. Ok, Jeter. Muito bom. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe mais sucesso na literatura. Obrigado. Nós é que agradecemos. Para você, espectador, fica mais este convite. Procure conhecer a obra do mineiro Jeter Neves. Vale a pena. Como ele mesmo diz,
Literatura é humanizar-se. Até a próxima semana, com certeza. Muito obrigado.